Bom, vamos lá. Nós temos aqui um caminho bastante grande para seguirmos no capítulo 13, né? O 12 fala da tristeza, as classes todas chorando, aponta para a segunda volta de Jesus, mas aponta também para o arrependimento que Deus queria. Zacarias escreve como se, na realidade, apresenta o futuro como ele deveria ter sido. Então vai haver arrependimento, todo mundo vai voltar, vai ser bem, vai ser legal naquele dia. Então naquele dia é o dia do arrependimento, o dia que Israel voltar, o dia que eu vou fazer todos os inimigos serem destruídos. Então isso tem um paralelo com a volta de Jesus, com a primeira vinda de Jesus também. Então aqui no capítulo 12 fala mais essa questão de arrependimento e tal, etc. E no 13 fala sobre purificação. Então, na vida cristã, o arrependimento vem antes da purificação. Muitos acham que a gente tem que se purificar para se arrepender. Não. Você se arrepende do pecado. E é o Espírito Santo quem faz, ou quem trabalha para que este arrependimento aconteça no seu coração. É o Espírito Santo. Isso é bem claro e bem forte na palavra de Deus. Então creia nisso. Eu não preciso ser bonzinho para depois me arrepender. Eu não preciso estar purificado para depois me arrepender. Primeiro vem arrependimento. E aí então eu busco como é que eu devo seguir a Cristo. Como é que eu devo estar com Ele? Um golinho de água aqui para dar uma... Como é que eu devo proceder, né? Como é que eu devo proceder? Então, aqui vem falando desta limpeza, a eliminação dos ídolos. O problema de Israel sempre foi ídolos, adoração a outros deuses. Letra bem minúscula. Qual é o nosso problema? O mesmo. Não fica culpando Israel, não. Não, porque nós somos iguais. Tudo igual. Tudo igual. Aí em Zacarias, aliás em Malaquias, nós vamos ver isso. Aí estão sorrindo, mostrando que estão bem com Deus, mas na realidade estão trazendo aí um legado horrível, porque adoram outros deuses. Então o problema sempre foi esse, ídolo. Então isso leva você a crer que o problema é a adoração, certo? Todo o problema do pecado de Lúcifer foi a adoração. Todo o problema foi a adoração. Adorar a quem? Quero que adorem a mim, eu sou Deus agora. Não, adoração só a Deus. Então, problema de Adão e Eva, vocês vão ser iguais a Deus. Então, para você quebrar uma lei, você tem que desconfiar de quem fez a lei. Então, você tem que ser maior do que a lei. Quem quebra a lei é maior do que a lei. Por isso que o indivíduo é preso quando mata, porque ele se tornou maior do que a lei. E ser maior do que a lei traz um prejuízo comunitário. Roubar é um prejuízo comunitário. Eu sou maior do que a lei, eu posso roubar, eu posso traficar, eu posso fazer o que eu quiser. Adulterar, mentir, cobiçar, desonrar pai e mãe, porque eu sou maior que a lei. Você entende isso? Eu não vou adorar só a Deus, eu vou adorar outros, porque eu sou maior do que a lei. Então eu sou maior do que Deus. Então o problema de Israel sempre foi a questão dos ídolos. E aí vem os falsos profetas, os que ensinam a adorar os ídolos. E neste capítulo, estes ídolos são eliminados e os falsos profetas também. O que dá a entender, primeiro, que era a vontade de Deus que isso acontecesse com Israel. Já disse, Zacarias escreve como deveria ter sido. Certo? Então, a primeira alusão é o local. Como deveria proceder Israel lá em Jerusalém, a princípio, e depois em todo o território de Israel, né? Norte, sul, e depois expandindo para o mundo inteiro. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Mas a segunda ideia é que o Messias vem para destruir todos os ídolos e a adoração vai ser só dele. Apocalipse diz que todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo. Até o de Satanás. Até o de Satanás. Sim, no final de todas as coisas, ele vai ter que reconhecer que ele não era Deus. Jamais foi. Jamais seria. Porque foi criado por Deus. Como é que ele vai ser Deus? E você e eu?
Como é que nós vamos ser deuses se nós fomos criados por Deus? Mas nós somos, temos tentado ser, fazer do nosso jeito, da nossa maneira, não é? Pintar das cores que eu quero, cantar do jeito que eu quero. Não estou falando de música nem de pintura, estou dizendo da vida. Eu quero colocar as cores que eu desejo no arco-íris. Deus fez as coisas, mas não está bem feito, né? Então eu vou dar uma melhorada aqui, uma ajudada para Deus, coitado, né? Então os ídolos, a adoração, a quem eu adoro, isso é importante. Se eu coloco a Deus em primeiro lugar, por isso que Mateus diz, coloca a Deus em primeiro lugar, depois vem tudo. As demais coisas são acrescentadas. Coloque a Deus a sua justiça, adoração. O problema do mundo é a adoração. E eu e você fazemos o mesmo que Adão e Eva fizeram, que o povo de Israel fez. Muitos ídolos. Muitos ídolos. E aqui diz, eliminados. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, verso 1, para remover o pecado e a impureza. Purificação. Do 2 ao 5, aqui vai falar sobre purificação. Eliminarei, verso 2, da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. Porque para onde o povo de Israel ia, levava os ídolos. Saiu do Egito, levou os ídolos. Deixou o Egito, mas o Egito não saiu deles. Quando Moisés demorou lá no monte, Sinai, já fizeram um bezerro de ouro. Não tem lógica uma coisa dessa. Quem os tirou do Egito? Quem abriu o Mar Vermelho? Foi aquele bezerro de ouro? Não foi. Mas nós estamos acostumados a voltar, a buscar outros deuses convenientes. Se Deus pede uma coisa muito complicada, eu busco outro Deus, pronto, tanto faz. Não, tanto faz não. Quando ele diz não traia o seu casamento, seu voto matrimonial, não traia. Não critique, não minta, não roube. Quando ele diz isso, é para isso mesmo, é para dar felicidade para mim e para você. Não é para me tolher a liberdade. Ele está dizendo assim, liberdade é o tamanho da corda que vai do pescoço do animal até a estaca, não tem liberdade infinita. Só Deus é infinito. Todos nós temos uma liberdade limitada. Todo ser criado é menor do que o Criador. Isso é óbvio. Mas a gente pensa que é o Criador. Mas diz assim, moverei da terra os profetas e o espírito imundo. Bom, a gente pode ver isso assim como uma purificação no final de todas as coisas, a vinda do Messias que vai acabar com tudo isso, a primeira vinda que ele colocou o templo no lugar dele, colocou os sacerdotes no lugar deles, colocou o sistema ritual no lugar dele. E ele se colocou no lugar do sistema, não é? Porque agora era ele, não tinha mais cordeiros. E ele foi rejeitado, como nós vimos aqui já, lamentavelmente. E nós podemos rejeitá-lo do mesmo jeito, não muda muita coisa, só muda porque temos tecnologia, mas não muda nada. Temos mais algumas sofisticações de pecado, mas naquela época também não era fácil, não. Quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, verso 3, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras. Está falando dos falsos profetas. Naquele dia, sentirão envergonhados os profetas. Por quê? Porque eles mentiram. Levaram o povo a adorar outros deuses. Naquele dia, na vinda do Messias, na restauração de Jerusalém aqui na terra, né? Nesses dias de Zacarias, Zorobabel e tal, reconstrução do templo, depois reconstrução dos muros, que vem aí logo no seguinte livro. Então, mas olha, vocês vão ser envergonhados, porque vocês profetizaram falsamente. Vocês profetizaram falsamente. E vão chegar para vocês e vão ser, mas você não é um falso profeta. Não, eu sou um lavrador. Sou um lavrador, está tudo certo, não sou profeta. Por quê? Porque você está envergonhado de ser profeta porque mentiu. E aí vem aquele versinho lindo. Se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Vamos entender bem esse verso agora aqui. Responderá ele, são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. O profeta falso, ele prestava cultos
aos deuses falsos e cortava a mão, cortava o rosto. Lembram-se dos profetas de Baal lá no Monte Carmelo? Que eles cortavam-se, dilaceravam a sua própria carne? Falso, porque o Deus Baal se alegrava quando existia um sacrifício desse. Aqui está dizendo assim, está dizendo de profetas falsos, vão se envergonhar, vão dizer que eles não são profetas, que eles são o que aqui? Lavradores da terra e tal, tudo bem. Que marcas são essas nas tuas mãos? Mas vocês têm adorado outros deuses. Vamos purificar isso. Não. Essas marcas aqui, eu fui ferido na casa do meu amigo, eu estava lá brincando, estava mexendo com não sei o que e cortei. Esta é a ideia primária. A primeira ideia é esta. Aí depois, secundariamente, vários veem isto como as marcas de Jesus. Que feridas são estas nas tuas mãos? E a pergunta que alguns farão para Cristo no reino dele. Pessoas que foram salvas e nunca tiveram contato com Cristo e nem sabiam da história. Mas por causa da índole, Deus é justo, vai salvar essas pessoas. Então, secundariamente, podemos ver assim. Que marcas são estas nas tuas mãos, Jesus? Secundariamente, mas a primeira ideia é essa, profetas. Que marcas são essas? Bom, primeiro, eu não sou profeta, eu sou lavrador, tal, porque era mentiroso. E vai ser purificado, vai ser arraigado. Aí diz assim, feridas que eu fui ferido na casa do meu amigo. Não foi nada, não. Eu não era profeta, não. Era o lavrador. Mas eu adorei os outros deuses me cortando. Essa é a grande realidade. É o que a gente faz também, né? A gente faz isso também. Faz um pouquinho mais tecnologicamente, mas faz. O que é isso? Não, isso aí não é nada, não. Não é nada, não. Então vem a aprovação dos judeus, né? Aqui eu acho que fala bem do Messias, hein? Diz assim, desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Jesus morreu na cruz do Calvário, se dispersaram. Vários deixaram de crer nele, porque achavam que ele ia arrebatar todo mundo, ia acabar com os romanos e tudo mais. Mas o reino dele não era desse mundo. Então muitos foram dispersos. Morreu o pastor, muitos foram dispersos. Mas volverei a mão os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão. Quer dizer, uma grande parte da terra perecerá, mas haverá um remanescente. Olha, que coisa interessante. O remanescente é grande também, mas haverá um remanescente. 1/3 ele menciona aqui. Então diz assim, farei passar a 3ª parte pelo fogo e purificarei. Como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro, e ele invocará meu nome, e eu ouvirei, e direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu. Olha que lindo isso aqui. Quer dizer, o Senhor vem, primeira vez, morre, as ovelhas se dispersam, mas os pobres ficam. Aqueles que criam nele, os pobres de espírito, os humildes, que queriam segui-lo, ouvir a voz do seu pastor. E esses vão dizer assim, o Senhor é meu, e Deus vai dizer, esse é o meu povo. Passam por dificuldades lá, os mártires e tudo mais, mas esse é o meu povo, esse é meu povo. Não importa que somos a minoria que seja, Deus queria salvar todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo. Por decisão pessoal, que você esteja do lado daqueles que vão ser salvos, por decisão pessoal. Vamos orar? Pai amado, nós queremos a salvação em Cristo Jesus. E para isso a gente tem que deixar de adorar outros deuses, ídolos. A gente deve seguir o pastor, mesmo que aqui tenhamos aflições neste mundo. Mas nós sabemos que o Senhor vai nos ajuntar. E que, Senhor, nós vamos dizer, este é o meu Senhor. O Senhor dirá, este é o meu povo. Isso faz alusão ao que deveria acontecer com Israel, o que aconteceu com a primeira vinda de Cristo e o que vai acontecer com a segunda vinda de Jesus. Prepara-nos para este momento em nome de Cristo. Amém.